sentia só, sem luz. Quando meu Jesus tocou-me, e agora tudo mudou pra mim. Jesus, lá no Calvário, traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Esse dom precioso Cristo deu, não há maior amor que o seu na cruz. Esse amor transforma a vida, enche a vida de alegria, faz brilhar
esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar. Chorou, sofreu. Encontrou o Mestre. Ele a viu e a perdoou. Deu-lhe desta água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não
a igreja a se colocar em pé, por favor. Livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O último domingo eu havia pregado sobre a fé. E hoje eu gostaria de pregar sobre a graça. E tal qual foi no último domingo, faremos hoje. Teremos aqui o texto-tema e depois buscaremos um texto no qual nós poderemos discorrer de uma maneira mais elucidativa acerca da graça. Então, Efésios capítulo 2, versículo 5, diz assim: Efésios 2, verso 5: Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, em Cristo nós te louvamos, Senhor. Em Cristo nós expressamos a Ti a nossa gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes por nós. Te louvamos pelo Teu povo aqui reunido, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que Teu povo está aqui porque procura se agradar em Ti. E, Senhor, Teu povo precisa ouvir a Tua palavra, Pai. Alimenta-nos, ó Deus. Honra, Senhor, a presença de cada pessoa aqui e atende a necessidade de cada coração em Cristo Jesus. É nesse precioso nome que te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus queridos, ambos os textos, eles têm uma frase em comum. E a frase é: pela graça sois salvos. Ambos os textos. O que nós podemos considerar então? O versículo 5 fala: estando nós mortos em nossos delitos. Normalmente, quando alguém vai explicar o que é graça, diz que graça é algo imerecido. E realmente, graça é um favor imerecido. Mas quando nós vemos aqui no texto, estando nós mortos, o texto quer dizer não apenas que é algo que nós merecemos. O texto também está dizendo que é algo que nós jamais conseguiríamos merecer. Percebem esse outro ponto? Estando nós mortos em nossos delitos, quer dizer, eu não mereço esse favor porque eu tenho um delito. Mas quando fala que eu estou morto, quer dizer que eu também não conseguiria jamais merecer, porque um morto não pode fazer nada. Meus queridos, a graça é o que faz com que o homem possa ser aceito diante de Deus. Este assunto vem desde o início. Quando Adão peca diante do Senhor, Adão tenta resolver o seu problema pelas suas próprias obras, e ele faz para si folhas de figueira. Deus vem ao encontro de Adão, e Adão percebe que as suas folhas de figueira não resolveram nada, tanto que ele continua se sentindo nu e se esconde de Deus. E o que Deus faz? Deus ele faz uma promessa de que no futuro nasceria alguém apenas de mulher, e esse alguém nascido apenas de mulher venceria o poder da morte, venceria o poder do pecado. E então Deus veste Adão e sua esposa com peles de figueira. Deus não precisava ter feito isso. Adão por si só não merecia e nem conseguiria merecer, mas Deus toma a iniciativa em prol de Adão. Isto é graça. Então o Velho Testamento constantemente vai falar sobre este tema. O Novo Testamento também o frisa bastante. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a graça ilustrada. A graça explicada, mas também a graça ilustrada. E para tanto eu gostaria de me deter com todos nessa noite no texto de Lucas, capítulo 15. Me acompanhem, por favor, pois ali será o texto que nós descortinaremos acerca da graça. Lucas, capítulo 15. Mantenham suas Bíblias abertas dessa passagem. Nós vamos considerar o que Jesus está trazendo a nós aqui. É aquele texto por demais conhecido, onde fala da ovelha perdida, onde fala da moeda perdida e onde fala do filho perdido ou do filho pródigo.
E, meus queridos, me permitam dizer que no Novo Testamento são as melhores ilustrações que nós temos acerca da graça do Senhor. Vejamos como é que este assunto é descortinado diante de nós. Versículo 1 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, algumas pessoas se aproximaram de Jesus. E essas pessoas, elas são identificadas como publicanos e pecadores. Pecadores por si só já mostra que não eram pessoas assim de índole confiável. E o fato de serem publicanos, eram pessoas que trabalhavam com o serviço público da época. E me permitam lhes dizer que eles teriam o mesmo estereótipo que os nossos políticos têm hoje. Geralmente as pessoas entendem políticos como pessoas não confiáveis, pessoas desonestas, pessoas corruptas. É impressão minha ou as pessoas entendem assim mesmo? Infelizmente tem esse estereótipo. Os publicanos tinham estereótipo semelhante, talvez até um tanto mais pejorativo. O fato que essas pessoas, condenadas pela sociedade, condenadas pela sua conduta e condenadas pelo seu caráter, essas pessoas se aproximaram de Jesus. E o versículo 2 diz: murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, diante da aproximação daqueles que não eram confiáveis a Jesus Cristo, algumas pessoas começam a criticar Jesus. E quem traz essa crítica a Jesus? Os fariseus e os escribas. Esses sim eram as pessoas que os demais teriam como íntegras, que os demais teriam como retas, que os demais teriam como confiáveis. Essas pessoas que confiavam em si, elas criticam Jesus. E qual é a crítica? A crítica é: ele recebe publicanos e pecadores. Meus irmãos, meus amigos, o maravilhoso é que a crítica que aqueles tinham para com Jesus, na realidade, é a maior qualidade de Jesus. O que faz Jesus maravilhoso é saber que ele recebe publicanos e pecadores. Então aquilo que os outros tinham como defeito, na realidade, é uma maravilhosa qualidade. É porque Jesus recebe publicano e pecadores que eu me prostro aos pés dele. Ele me recebe. Eu sou um pecador e ele me aceita. Esta é a graça. Agora Jesus Cristo, a partir da crítica dos fariseus, ele vai ilustrar a graça e ele vai explicar. E ele vai além do que os fariseus e os escribas imaginavam. Jesus vai dizer: olha, vocês estão entendendo assim? Vou lhes explicar que vocês ainda não entenderam completamente o assunto da graça. Qual o primeiro ponto então que Jesus vai trazer? Ele vai falar sobre a ovelha perdida. Me acompanha aí a partir do versículo 4. Verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Primeira coisa que Jesus vai explicar acerca da graça. Aquelas pessoas criticaram Jesus dizendo: você recebe publicanos e pecadores. Jesus vai dizer que ele não apenas recebe, ele vai dizer que ele busca. Percebe que é isso que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha, tinha uma ovelha que se perdeu. Essa ovelha estava no deserto, estava extraviada. E o pastor, ele foi atrás da ovelha. Ele foi atrás da que se extraviou, ele foi atrás da que se perdeu. Meu querido, isso é sensacional. Jesus está dizendo que ele não apenas recebe o pecador, ele busca o pecador. Meu querido, sabe qual foi a razão que levou Jesus a deixar a sua glória e vir ao mundo? Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a primeira lição que Jesus quer dizer. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês acham que eu estou recebendo os publicanos, os pecadores a contragosto? Vocês acham que eu estou fazendo um sacrifício em estar com eles? Pelo contrário,
Eu estou buscando a eles, e assim como o pastor buscou aquela ovelha com alegria, eu tenho uma tremenda alegria de estar com essas pessoas. Meu querido, você já lidou com alguém que fosse de uma cultura diferente da sua? Todos nós temos uma tendência antropocentrista. Nós achamos que o nosso é melhor do que os dos outros. Por exemplo, hábitos alimentares. Os hábitos alimentares da nossa cultura, nós entendemos como confiáveis. E se nós formos aos hábitos alimentares de uma outra cultura, nós precisaremos fazer um sacrifício tremendo para nos alimentar com eles. Vou dar um exemplo. Entre os índios, é um tanto comum eles comerem carne de macaco. E você achou estranho? Para eles não tem estranheza nenhuma. Eles gostam do macaco ensopado. E me permitam aqui dizer o seguinte, que eles nem têm práticas de higiene. Nós temos a tendência assim de preparar a carne antes, né? Eles não têm disso não, viu gente? Eles pegam o macaco, mal dão uma sapecada no fogo e aí jogam para cozinhar. Você, numa cultura indígena, talvez você comeria a carne do macaco, mas precisaria fazer um tremendo sacrifício, concorda? Você comeria a contragosto. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu estou com essas pessoas aqui sem desconforto pessoal, mas com uma tremenda alegria em estar com eles, porque essas pessoas para mim são importantes. Meu querido, olha para si, olha para o seu coração e entenda como é que isso se aplica à sua vida. Olha, todos nós temos as nossas reservas pessoais, temos coisas íntimas que nós não gostamos em nós. Tanto é que nós não temos liberdade de falar dessas coisas com ninguém, nem mesmo com o cônjuge, apesar deles não serem tão íntimos. Então tem coisas em si que você não gosta, você não gostaria de falar sobre elas. Jesus conhece essas coisas, e isso não impede ele de se agradar em estar com você. Isso não impede ele de recebê-lo, e mais ainda, isso não impede ele de buscá-lo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós somos aquela ovelha extraviada no deserto, aquela ovelha que está sem o amparo do pastor, que está sem o amparo do rebanho, que está sem o amparo do aprisco. A ovelha no deserto estava sujeita ao frio da noite, estava sujeita ao calor do dia. A ovelha no deserto estava sujeita aos perigos dos lobos, aos perigos dos leões e das demais feras. Mas mesmo o pastor tendo outras 99 ovelhas, ele faz questão de ir atrás daquela que estava extraviada. Meu querido, nós, por causa do pecado, somos ovelhas extraviadas. E como ovelhas extraviadas, nós somos indefesos. Ainda que às vezes achemos que temos força própria, nós somos indefesos diante da vida. A grande notícia da semana, estou falando grande, não no sentido positivo, mas uma notícia impactante, é que o nosso ex-presidente está com câncer na laringe. Veja bem, o nosso último presidente está com câncer na laringe. Talvez nós poderíamos pensar, puxa, já que ele foi o presidente mais popular que o país já teve, já que em 2014, se ele se candidatar, ele vai ser eleito de novo, então coisas ruins não aconteceriam a ele. Mas todos nós somos indefesos diante da vida. Sabe por que somos indefesos? Porque o homem nasceu separado de Deus, o homem nasceu morto em delitos e pecados, o homem é acometido pela doença, o homem é acometido pela morte. E se o homem morrer separado de Deus, ele será cometido pela condenação eterna. Mas Jesus Cristo, pela graça, ele faz questão de buscar e achar aquele que estava perdido. Jesus Cristo quer alcançá-lo, meu querido, diante das suas indefesas, diante das suas dificuldades, diante dos perigos que vêm à sua vida. Jesus quer buscá-lo e Jesus quer encontrá-lo. E aqui Jesus Cristo vai trazer uma outra lição. Nós poderíamos pensar o seguinte: talvez o pastor fosse atrás da 100ª ovelha, porque a 100ª ovelha deveria ter algum valor. Então o pastor foi atrás da 100ª ovelha, porque ele precisava da ovelha. Talvez os fariseus, talvez os escribas pensassem isso.
Talvez eles pensassem: não, Deus me aceita porque eu sou filho de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, ele tem que me aceitar, ele precisa de mim. Então Jesus vai contar uma segunda parábola. Nessa segunda parábola ele vai mostrar uma outra lição. Observe o que ele diz, versículos 8 e 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele faz uma pergunta. Ele diz: qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia? Candeia é lamparina. Na época não existia energia elétrica, então eles usavam candeeiro, lamparina. Se ela precisou de um candeeiro, é porque era de noite, concordam? Fosse de dia, estava claro, não teria necessidade. Então essa mulher perdeu uma moeda, e de noite ela acende uma vela, uma lamparina, e ela começa diligentemente a varrer a casa. Qual é a mulher que faz isso por causa de uma moeda? A dracma não era uma moeda de grande valor, era uma moeda de valor baixo. Qual é a mulher que faz isso? Minha irmã, você faria? Você passaria a noite inteira levantando móveis, levantando tapete, olhando embaixo do rack, atrás de uma moeda que nem tem tanto valor? Lembra disso, você ainda tem outras 9. Você faria isso? Você não faria porque a moeda não tem importância. Aqui Jesus está falando acerca da graça. A graça leva Deus a valorizar aquele que não tem nenhum valor. Então Jesus está contando essa segunda parábola porque talvez o escriba, talvez o fariseu pensasse o seguinte: não, Deus busca o homem porque Deus precisa do homem. Deus busca o homem porque o homem tem um valor próprio e Deus quer resgatar esse valor do homem. Não, Deus busca o homem tão somente porque Deus é gracioso. Está na natureza de Deus abençoar as pessoas. E aqui nós percebemos uma diferença muito grande entre o homem e Deus. Você tem condições de fazer coisas boas por alguém. Mas sabe como é que você faz? Você faz coisas boas por alguém que não precisa. Por exemplo, você convida um amigo seu para almoçar em sua casa, não convida? Você convida porque ele não precisa. Geralmente nós fazemos coisas boas por aqueles que não precisam, eles não estão passando fome, é só por uma questão de amizade. E nós fazemos coisas boas por aqueles que não precisam e que podem retribuir. É assim que nós fazemos. Deus, ele faz maravilhas por aquele que realmente precisa e por aquele que de maneira nenhuma pode retribuir. É isso que Jesus Cristo está contando nessa segunda parábola. Ele busca o pecador não porque o pecador tenha valor em si mesmo, não porque o pecador tenha algo para oferecer a Deus. É aquela frase que é muito comum: Deus sem você continua sendo Deus. Ele não nos busca porque precisa de nós, ele nos busca porque está na natureza de Deus abençoar o homem. Está na natureza de Deus manifestar a sua graça, o seu cuidado pelo homem. Deus se agrada de manifestar-se assim. Meu querido, entenda bem: antes de tudo ser criado, Deus existia. E Deus não precisava de nada. Ele continuaria existindo sem a criação. E ele continuaria sendo o autor da alegria, continuaria sendo o autor da vida, continuaria sendo cheio de glória. Por que então que Deus resolve criar? Por que então que Deus resolve fazer tudo belo e maravilhoso, tal qual foi a sua criação? Por que ele resolve fazer o homem à sua imagem e semelhança? Porque está na natureza de Deus abençoar outrem sem precisar abençoá-lo. É da natureza de Deus. Ele se agrada em abençoar sem precisar de abençoar ninguém. Isso é graça. E ele quer abençoar o homem com a salvação em Cristo. O homem precisa dessa salvação. É por isso que Jesus Cristo recebia publicanos. É por isso que Jesus Cristo recebia pecadores. E Jesus Cristo está dizendo que ele não apenas recebe, ele busca. Jesus Cristo quer buscar a sua vida. Ele busca não porque você tenha valor em si, mas porque ele está valorizando você. Tem uma tendência atual que tem encaminhado de diversas formas. Por exemplo,
nas religiões tem um movimento chamado Nova Era, que é a divinização do homem. Então, há Deus em você. A Nova Era vai dizer que você não precisa adorar outrem que não seja a si mesmo, porque há Deus em você. O que a Nova Era diz? Que você tem valor. A psicologia não é religião, ciência. Então, entre aspas, porque eu não confio muito nessa ideia científica de psicologia, mas um assunto para discutir numa outra hora. A psicologia vai dizer que você tem que se valorizar, é autoestima. Então você tem que se estimar, você tem que se valorizar. O que está querendo dizer com isso? Que você tem valor próprio. Indo um pouquinho além, algumas igrejas têm realizado os seus cultos centrado no adorador e não naquele que é adorado. O que está querendo dizer com isso? Que o adorador em si ele tem valor. Jesus Cristo ele está dizendo o seguinte, que o homem, o único valor que o homem tem é aquele valor que Deus atribui a ele. Nós não temos valor em nós mesmos, o nosso valor é aquele que Cristo atribui a nós. E meu querido, isso daqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque por mais que você se valorizasse, não dá para comparar você com o Filho de Deus, não dá. Por mais que você se quisesse se valorizar, não dá para te comparar com o Filho de Deus. Mas Deus entregou o sangue do Filho dele por você. Percebe o valor que Deus te deu? Deus te deu um valor que você jamais se daria. Jamais você diria, eu sou mais importante que o Filho de Deus. Você não diria isso, mas Deus fez isso por você. Ele te tornou importante para Ele através do sangue do Filho dele. É isso que Jesus Cristo vai falar aqui acerca da sua graça. Indo ainda a um terceiro aspecto. Jesus agora ele vai falar sobre o filho pródigo. E o que Jesus vai dizer aqui? Esse texto é um pouco mais longo, mas eu vou ler junto com vocês, o tempo me permite. A partir do verso 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Qual o terceiro aspecto que Jesus aqui vai falar sobre a graça, neste ponto específico? Primeiro, quando fala da ovelha perdida, Jesus está dizendo que ele busca o pecador. Quando fala da moeda, ele está dizendo que ele busca o pecador não porque o pecador tenha valor próprio, ele que está dando valor ao pecador. E aqui neste ponto ele está dizendo que Jesus busca os pecadores, ainda que ele tenha sido o maior ofendido com o pecado dos mesmos. Me permitem explicar aqui. Quando o filho pródigo chega ao pai e fala: pai, me dá a parte que me cabe dos meus bens, o que o filho pródigo está dizendo? Está dizendo: olha, pai, eu quero a minha herança. Se o senhor não morreu logo para eu ter a minha herança, então me dá a minha herança em vida, porque eu quero a minha herança. Meu querido, concordemos que até em nossa cultura, o filho querer a sua herança ainda em vida é uma tremenda afronta ao pai, concordam? O filho chegar no pai e falar: pai, me dá logo a minha herança, está dizendo: pai, o senhor não morreu logo, não sei porquê, eu quero o que é meu. Então o filho aqui ele está sendo afrontoso ao seu pai.
Quando o pai dá ao filho aquilo que lhe cabe, o que o filho faz? O filho vai para longe do pai. O filho quer distância do pai. E aquilo que o pai conquistou com seu suor, o texto aqui está dizendo que o filho gasta de uma maneira dissoluta. Mais à frente você perceberá que ele gasta com meretrizes. Então ele gasta de uma maneira dissoluta. O que esse filho fez? Esse filho afrontou o pai. Esse filho afrontou violentamente. E no Velho Testamento dizia que o filho, quando era rebelde, ele deveria ser apedrejado. É por isso que o quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Desculpe, o quarto é para guardar o sábado. O quinto mandamento diz honrar pai e mãe. É por isso que o quinto mandamento diz isso. E se alguém desobedecesse ao quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, esse alguém deveria ser apedrejado. Jesus, ao contar essa parábola, ele está indo um passo além da graça. Uma coisa é alguém estar extraviado. O pastor não foi em nada ofendido com a ovelha. A ovelha não fez nada para ele, a ovelha tão somente se extraviou. Poderíamos dizer, o único mal que a ovelha fez foi a si mesma. A moeda perdida não fez mal nenhum à sua dona. A moeda tão somente está perdida. A dona não foi prejudicada pessoalmente pela moeda estar perdida. Mas nesse terceiro ponto, Jesus vai dizer que Deus usa de graça, ainda que ele seja o maior ofendido. Meu querido, entenda bem isso daqui. O homem, na sua atitude de rebeldia, ele é rebelde contra Deus. O homem, no seu estado de pecado, ele peca diretamente contra Deus. Ele, no seu estado, longe do Senhor, ele está literalmente inimigo de Deus. É o que a palavra do Senhor diz. Quando a Bíblia fala que o homem é por natureza filho da ira, é filho da ira de Deus. Quando a Bíblia fala que o homem é por natureza filho da desobediência, é desobediência contra Deus. Quando a Bíblia fala que o homem é mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, quer dizer que o homem gosta do mundo e odeia Deus. Foi isso que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, o mundo não gosta de vocês porque primeiro não gostou de mim. A Bíblia está dizendo que a graça do Senhor é tão tremenda que ele procura fazer bem àqueles que lhe fizeram mal. Entendamos uma coisa: nós, por natureza, nós pelas nossas escolhas, nós pelas nossas condutas, nós somos inimigos de Deus. Nascemos separados do Senhor. Meu querido, quando você deseja a mulher do seu próximo, você acha que está fazendo mal diretamente ao seu próximo? Primeiramente contra Deus. O homem, quando mente, ele acha que está fazendo mal, em primeiro lugar, à pessoa a qual ele mentiu. Em primeiro lugar, é contra Deus. O homem, quando pratica qualquer tipo de pecado, ele está praticando o pecado primeiramente contra Deus. Davi, ele cometeu adultério. E Davi, ele mandou matar o marido da mulher com a qual ele adulterou. E aí, quando Davi vai confessar o seu pecado, ele diz o seguinte: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. O que Davi está dizendo? Ele está compreendendo que o pecado dele, em primeiro lugar, é contra Deus. Às vezes nós achamos que a nossa atitude é contra a religião. De repente nós achamos que a nossa atitude é contra um sistema que nós chamamos de hipócrita. De repente nós dizemos que a nossa atitude é contra a cultura. Não é não, meu querido, em primeiro lugar é contra Deus. E é isso que essa parábola aqui está dizendo. Quando esse rapaz chegou no pai e falou: pai, dá-me a parte que me cabe, ele estava dizendo o seguinte: pai, eu não quero mais viver debaixo do seu teto não. Eu quero viver de uma forma independente. É isso que o homem tem feito em relação a Deus. Mas o que Jesus Cristo quer enfatizar com essa parábola? Que mesmo o homem agindo assim, nem mesmo assim Deus vira as costas para o homem. Pelo contrário, quando o filho se voltou querendo dizer o seguinte: pai, olha, eu sei que eu pequei, eu não posso mais ser seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. O pai não dá ouvidos para isso não. O pai, a Bíblia fala, compadecido, cheio de graça. O pai corre até o filho. Sabe por que o pai correu até o filho? Porque o pecado daquele filho tinha sido notório. Se o filho chega na cidade, o que as pessoas fariam naquela cidade? A lei mandava apedrejar. O filho seria morto ali pela lei.
Então o pai corre em direção ao filho, porque Jesus Cristo, ele chega na frente da lei. Jesus Cristo chega na frente da condenação. Jesus Cristo chega na frente do castigo. Então o filho pôde chegar aqui àquela cidade, porque ele veio na presença do pai. Ele chegando com o pai, o que acontece? A lei não poderia puni-lo, porque o pai, que foi o maior prejudicado, estava perdoando. A condenação não chegaria a ele, porque o pai, que era o maior prejudicado, estava perdoando. O que Jesus Cristo faz? Jesus Cristo vem a um homem enquanto o homem ainda está vivo. Porque se o homem morresse sem Jesus Cristo, seria como o filho chegar na cidade sem a presença do pai. O que aconteceria? Sem a presença do pai, ele seria castigado, ele seria punido, ele seria morto. Se o homem morrer sem Jesus Cristo, ele vai para a condenação eterna, ele vai para o inferno. E é por isso que Jesus Cristo vem ao encontro do homem. É por isso que Jesus Cristo corre na direção do homem. Porque Jesus Cristo quer chegar à sua vida antes da lei. Jesus Cristo quer chegar em sua vida antes da condenação. Jesus Cristo quer chegar na sua vida antes da morte eterna. Meu querido, não feche seu coração para Jesus. Entenda que essa graça maravilhosa quer fazer maravilhas na sua vida. A ovelha extraviada tinha se extraviado sem agredir o pastor. A moeda perdida foi perdida sem agredir a dona. O filho pródigo, ele se perdeu ofendendo diretamente o seu pai, com ingratidão, com rebeldia, com falta de consideração. Entendamos isso. A graça do Senhor cobre qualquer pecado. Queria chegar então ao último ponto, para enfim finalizar a mensagem. Aqui nós vamos perceber o seguinte: há duas tendências, a tendência divina e a tendência humana. A tendência divina é buscar. O pastor buscou a ovelha, a dona buscou a moeda, e o pai está vindo ao encontro do filho. Sabe qual a tendência humana? A tendência do homem é se extraviar. A tendência do homem é se afastar. O que aconteceu com a ovelha? A ovelha se perdeu. O que aconteceu com a moeda? A moeda se perdeu. O que aconteceu com o filho? O filho se perdeu. Isaías 53 diz assim: todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Meu querido, a tendência do homem é se desviar, a tendência do homem é se afastar. É por isso que a Bíblia fala que todos nós andávamos desgarrados. Quando diz cada um se desviava pelo seu próprio caminho, é porque tem caminhos diferentes para se extraviar de Deus. Alguns se extraviam pelo caminho do pecado, pelo caminho do adultério, pelo caminho da promiscuidade. Outros se extraviam pelo caminho do vício. Há aqueles que se extraviam pelo caminho da religião. As pessoas acham que toda religião leva a Deus, e não é verdade. Só chega a Deus através de Cristo. Há aqueles que se extraviam através dos prazeres deste mundo ou do sucesso deste mundo. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mesmo sendo a tendência do homem se afastar de Deus, Deus busca o homem, mas ele fez cair sobre si a iniquidade de nós todos. Vamos finalizar dizendo o seguinte: houve uma última pessoa nessa parábola que o pai buscou. Observe a partir do verso 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui é a última pessoa da parábola que é buscada. Então nós sabemos que a ovelha foi buscada, nós sabemos que a moeda foi buscada.
nós sabemos que o filho pródigo foi buscado. Mas às vezes a gente se esquece de uma coisa, que quando o outro filho vinha chegando em casa, quando ele ouviu o barulho e ele soube do assunto, ele se indignou e não quis entrar. E o que o texto diz? O texto diz que o pai sai da casa, o pai sai da festa e vem ao encontro desse filho mais velho. Porque é da natureza de Deus buscar o homem rebelde. É da natureza de Deus buscar o homem distante. Deus não apenas buscou a ovelha, Deus não apenas buscou a moeda, Deus não apenas buscou o filho mais novo, Deus também está buscando o filho mais velho. Sabe quem é esse filho mais velho? Sabe quem realmente é esse filho mais velho? Alguém poderia dizer, não, talvez fosse um anjo. Não é não, porque Deus constantemente aí diz que há alegria nos céus, alegria com os anjos por alguém que se arrepende. Os anjos se alegram. Quem ficou emburrecido, quem ficou assim indignado, foi aquele homem que confiava demais em si mesmo. O que esse homem está dizendo? Que o filho mais novo se extraviou, mas ele não. Jesus aqui, ele está falando diretamente aos fariseus e aos escribas. Está dizendo àqueles que se achavam melhor que os demais. Está dizendo àqueles que confiavam demais em suas próprias obras. Meu querido, você acha que você não precisa ser buscado por Deus? Você realmente entende que Jesus Cristo sim tem algo para fazer na vida de uma prostituta, mas não na sua? Você realmente acha que Jesus Cristo tem algo para fazer na vida de um pedófilo, mas não na sua? Você acha que Jesus Cristo tem algo para fazer na vida do adúltero, mas não na sua? Se você realmente achar isso, você vai ser como esse último personagem, que se indigna. Você fala, não, mas espera aí, aquele rapaz pintou e bordou e agora está salvo. Olha, quem tem que estar salvo é eu, porque fiz isso ou fiz aquilo. Meu querido, não pense assim não. Entenda que você é pecador. Entenda que da mesma forma você está longe de Deus. Porque lembra daquele texto, Efésios 2, versículo 5? Todos nós estávamos mortos em nossos delitos. De repente você nunca matou, mas você nasceu separado de Deus, você é pecador. De repente você nunca adulterou, mas você nasceu separado de Deus, você é pecador. De repente você nunca cometeu aqueles pecados que a sociedade reprime logo de primeira. Mas lembre-se de uma coisa, o seu coração é enganoso. O seu coração é pecador e você está separado de Deus. Quando a Bíblia fala que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ele estava falando de mim, e estava falando de você, e estava falando da gente diretamente. O pai veio ao encontro desse último filho, e o pai quer vir ao seu encontro. Eu não sei como é que você se vê nessa noite, mas é muito importante que, independente de ser uma ovelha perdida, de ser uma moeda perdida, de ser o filho mais novo ou de ser o filho mais velho, o pai está buscando você. Ele mandou Jesus Cristo para buscá-lo. E é importante que da mesma forma que o filho pródigo entendeu a sua necessidade e se voltou para o pai, você entenda a sua necessidade e se volte para Cristo nessa noite. Eu queria que você observasse que essa parábola, ela termina sem resposta. O pai sai da casa, conversa com o filho mais velho, mas o filho mais velho não dá nenhuma resposta. A gente não sabe se o filho mais velho se voltou para a casa do pai ou se ele continuou distante. Eu sei de uma coisa, meu querido, você pode dar resposta acerca da sua vida. Você pode dizer se hoje você se volta para Deus através de Cristo ou se você continua distante. É uma resposta sua. O que a Bíblia fala é que a graça do Senhor alcança o homem. A graça do Senhor alcança o coração do homem que quer realmente ser alcançado por Deus, que confia, que se entrega, que aceita Jesus como o Salvador da sua vida. Creia em Cristo para que a graça do Senhor alcance seu coração. Que Deus nos abençoe. Eu quero agora convidá-los a curvarem suas cabeças, convidá-los a falar com Deus. Eu gostaria que você considerasse o que você acabou de ouvir. Gostaria realmente que você pensasse nisso. Estamos falando que a salvação depende da graça de Deus, estando nós mortos em delitos e pecados, tivemos vida com Cristo. Isso é graça. Mas olha, a graça de Deus faz não apenas que Jesus te receba, mas que Jesus te busque. O fato é que o Senhor nos busca para si.
A graça do Senhor faz com que Jesus Cristo nos busque, ainda que não tenhamos valor próprio. É Ele que nos agrega valor. A graça do Senhor faz com que Ele nos busque, ainda que nós tenhamos pecado diretamente contra Ele. Meu querido, entregue seu coração a Jesus nessa noite. Clame ao Senhor por essa graça na sua vida. Jesus busca todos, mas só alcança aqueles que reconhecem sua profunda necessidade. Há alguém entre nós que nessa noite quer encontrar-se com o Senhor através de Cristo? Quer receber essa graça do Senhor em seu coração? Clame a Deus aí. O Senhor tem algo grande para fazer em sua vida. Eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida, se você estiver entregando o seu coração a Jesus. E quero pedir ao Senhor para que fortaleça a sua caminhada ao lado do Senhor. Há alguém entre nós que está entregando sua vida a Jesus nessa noite? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Há alguém entre nós? Pastor, nessa noite eu estou aceitando Cristo como meu Salvador. Eu estou aceitando a graça dele na minha vida. Eu estou recebendo Jesus em minha vida. Há alguém entre nós? É uma decisão muito pessoal, mas eu insisto em dizer que eu não tenho liberdade de encerrar um culto sem franquear essa oportunidade. A graça do Senhor alcançou aquela ovelha, e eu me vejo naquela ovelha. Andava errante, mas o Senhor me trouxe para si. A graça do Senhor alcançou aquela moeda. Realmente eu não tinha valor, assim como aquela moeda não tinha, mas o Senhor me agregou valor. A graça do Senhor alcançou aquele filho que ofendeu diretamente o pai. Eu fui aquele filho que ofendia ao pai, mas a graça do Senhor me perdoou. Há alguém que se vê assim, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levante uma de suas mãos. Convido toda a igreja a se colocar em pé neste momento. Nós vamos cantar o último hino. Após o mesmo, o pastor Infante estará encerrando. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Eu havia falado que cantaríamos apenas a primeira e a última, mas é um hino tão gostoso, eu gostaria de cantar todas as estrofes com os irmãos. E enquanto nós cantamos, eu quero franquear aqui a oportunidade. Se você entende que Jesus Cristo é esse amigo leal que busca o homem, esse pastor que busca a ovelha, e você quer ser encontrado pelo Senhor, entregue sua vida a Jesus. Enquanto nós cantamos, vem à frente, nós queremos orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. Segunda e última estrofe. Este grande amigo deseja aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo,
Amém. Todos podem assentar-se? O pastor Infante, ele dará continuidade encerrando o culto. Queremos apenas agradecer aos amigos que estiveram conosco, e se quiserem conhecer mais acerca da salvação em Cristo, estaremos à saída. É só conversar conosco, com muita alegria combinaremos uma visita à sua casa para falar desse assunto tão importante. Deus abençoe a todos. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor por tudo o que aconteceu aqui. Os cânticos, a palavra expostas. Agradecemos esses irmãos que acompanharam o culto pela internet. Agradecemos a Tua palavra. Obrigado por tudo, meu Pai. E ajuda-nos a andarmos com mais sinceridade, comprometidos diante de Ti, buscando realmente um despertamento, um avivamento bíblico, aquele avivamento que nos dê mais fome e sede da Tua palavra, e que possamos aprender de Jesus Cristo. Ó Deus, guarda-nos, leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor, e guarda-nos de toda a obra das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também colocamos esses pedidos que foram apresentados pela internet, pela manhã, à noite, que o Senhor esteja abençoando aqueles enfermos. Pedir oração, ó Deus, para aquele irmão que está na UTI. Tem misericórdia. Atende esses pedidos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.